Antes da gente começar, eu queria que você levantasse, sozinho, sem o seu amigo, e você vai procurar outro lugar para sentar, perto de outra pessoa, vai sentar em outro lugar, vai. Sem ninguém, vai sozinho para esse lugar. Não é para carregar ninguém com você, tu vai sozinho para esse lugar. Não é para sentar sozinho também, escondido lá atrás, longe de todo mundo. Senta do lado de alguém, levanta, quem não levantou, levanta e vai caçar um lugar. Bora que eu tô vendo quem não levantou, não tem importância, levanta tu também. Levanta. Perturbei tua viagem, né? Eita. Na hora. Perturbei tua viagem, né? Baguncei tudo, né? Confortável, gente? Confortável? Teve gente que nem do lugar levantou. Ah, deixou aqui mesmo. Outra pessoa vem e senta. Outra pessoa vem e muda. Não estou julgando não, estou só dizendo o que aconteceu. Outras pessoas ficaram, sério mesmo, Mariana? Ela está pedindo, eu vou fazer, né? Mas você chegou aqui, você escolheu o lugar que você queria sentar, perto de alguém que você conhece, confortável. Só o fato de ter que levantar e encontrar outro lugar já torna isso desconfortável, né? E talvez sentar do lado de alguém que você não tem mais tanto, não tem tanta afinidade assim. Ai, que confuso, que desconfortável, que diferente. Fica tranquilo, você não vai ficar o culto aí todo não, pode ir pro teu lugar de novo, vai, volta pro teu lugar. Volta pro lado que você estava, para perto dos teus amigos, volta aí pro teu lugar. Mudei de novo, baguncei tudo de novo. Agora eu não quero mais, tá tudo bem, se você quiser ficar onde você tá tudo bem, não tem problema não. Se agora você quiser ficar aí, pode ficar, fica à vontade. Você tá livre. Só senta. Que é isso, Mari? O tema da mensagem de hoje é incomodados que se mudem. Será? Será? Será que é isso mesmo? Será, meu Deus do céu, que é isso mesmo? Será que é bíblico isso, Mari? Meu Deus. Não. Abre a sua Bíblia aí comigo. Gênesis 6. Gênesis 6. E a gente vai ler. Rebeca, tô com a tua Bíblia, tá? Não sei onde está minha Bíblia. Gênesis 6, versículo 9 até o 22. Amém? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo é o númerozão, grandão. Versículos são os números pequenininhos. Gênesis 6, versículo 9 até o 22. A gente vai ler Talvez você não tenha lido ainda isso na Bíblia, mas com certeza, mesmo que você tenha chego na igreja há pouco tempo, você já ouviu essa história. Ela é muito conhecida e tem um título aí na sua Bíblia antes de começar. Está escrito o que aí na tua Bíblia? A Arca de Noé. É isso que está escrito aí antes da gente começar. A Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver que a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe
um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move, rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos armazene todo tipo de alimento para você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Feche os seus olhos e vamos orar. Jesus, muito obrigada pela tua palavra, Deus. Nós amamos a sua palavra, Jesus. Amamos a sua presença. Amamos ouvir a sua voz. A verdade, Jesus, é isso que nos atrai a esse lugar, Jesus. Saber que nós podemos te ouvir. A minha oração, o Espírito de Deus, é que o Senhor mova algo em nós nessa noite, Jesus. Bagunça algo dentro da gente, Jesus, e que isso seja uma evidência do lado de fora, na nossa vida, do nosso jeito de ser. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, uma história conhecida, certo? Com certeza, em algum momento da sua vida, criança ou agora na fase adulta, quem veio domingo passado ouviu Noé. O pastor pregou sobre Noé semana passada. O lado oculto de Noé, sim ou não? Tu estava aí no culto, tu ouviu. Pois eu também estou estudando Gênesis, e eu também estava estudando Noé, a arca, essa semana, a semana que passou, eu fiquei meditando bastante sobre esse texto, sobre todo esse contexto. Eu lembro quando eu era criança não, essa não é uma música de... Sei lá, eu sei que toda vez que eu falo de Noé, eu lembro de uma música infantil. Ela diz assim: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Essa era a evidência. E várias outras partes da música eu preciso cantar, porque vocês acham que eu não canto direito, então vou cantar só essa parte mesmo. Era a evidência de Noé. Bom, tu sabe, se você não sabe, eu vou te explicar. Que história é essa, Mari? Nunca ouvi falar de Noé, pelo amor de Deus. Que história louca é essa? Que arca é essa? O que estava acontecendo? Bom, o que a gente está lendo no texto é: o mundo estava uma grande bagunça. Corrupção, morte, pecado. Tudo diferente do que Deus imaginava para o povo. Era uma época de destruição na terra. Existia maldade, corrupção, as pessoas se matavam, não tinha lei, era uma grande bagunça, desorganização, pecado, maldade, corrupção. E o que Deus decide? Resetar. Vou começar tudo de novo. Não estou gostando do que eu estou vendo, não estou satisfeito com o que está acontecendo. Não estou encontrando uma maneira para mudar essa história. Vou começar tudo de novo. E o que Deus pensa? Conta para o amigo dele. Naquele contexto, Noé era a única pessoa que conseguia ouvir o Senhor. Para você ver o nível de distância daquele povo, do povo naquele contexto de Deus. Noé era o único que conseguia ouvir a voz de Deus. E Deus disse: Noé, Deus contou, e eu acho incrível isso. Cara, no meio de depravação total, de um contexto de distanciamento de Deus, tinha um homem. Um homem. Deus, eu quero ser. Um homem que conseguia ouvir a voz de Deus. E mais do que isso, ser o lugar onde Deus podia realizar os sonhos dele. Deus confiou o segredo do coração dele para Noé. E Deus disse: Noé, não vai dar mais. Foi isso que a gente leu. Eu vou encerrar, vai vir um dilúvio, vai chover. Nunca tinha chovido. Essa sandália está me irritando um pouco. Eu vou tirar e tá tudo bem. Vocês não vão... Ok. Dilúvio.
vai chover. E eu vou terminar com o que eu criei, com o que eu criei com esse dilúvio. Então a chuva vai vir, vai encher tudo, eu vou levar tudo embora, mas você, sua família e os animais, um de cada espécie, mais pra frente a gente vai ler, que não era exatamente um casal de cada espécie, animais puros, entravam 3 na arca, 3 casais de cada espécie. E animais considerados impuros, aí sim era só a dupla desses animais. Vão entrar junto com você também na arca. Só existia vida dentro da arca. A partir do momento que começa a chover, Noé passa muito tempo construindo a arca. Era papo de quase 100 anos. Noé está lá, focado, construindo a arca. Decidido, ouvir a voz de Deus. Esse é o sonho de Deus, eu vou fazer. Fico lá, mais ou menos 100 anos construindo a arca. Começa a chover. Antes de chover, ele entra na arca, os animais entram também. Deus fecha. Se você continuar lendo o texto, você vai ler isso. Não exatamente o texto, a parte que a gente leu, mas todo o contexto. Deus fecha a arca. Deus fecha a arca, começa a chover. Chuva, 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 chuva. Junto com a chuva, mortes, destruição. Acabou tudo do lado de fora. Não esquece disso. A arca era o único lugar onde existia vida. Repete comigo. A arca era o único lugar onde existia vida. Tudo em volta era destruição e morte. Não precisa continuar repetindo, não. Tudo em volta era destruição e morte. Mas, apesar de ser o lugar mais seguro naquele momento, a arca era, na verdade, o único lugar seguro. Se do lado de fora só tem morte, a arca era o único lugar seguro. Apesar da arca ser o lugar mais seguro, o único lugar seguro, porque a Bíblia vai dizer que os montes mais altos foram cobertos de água. Os montes mais altos que existiam foram cobertos de água. Então não existia salvação. Eu vou sair correndo para um monte mais alto, não tem salvação. Vai estar cheio de água. O lugar mais seguro, apesar da arca ser o lugar mais seguro naquele contexto, você concorda comigo que ela estava longe de ser o lugar mais confortável? Estar seguro não significa estar confortável. Pensa comigo. Quem aqui já viajou em família? Primos. A gente tinha uma casa iguaba, meu avô tinha casa iguaba. Quem conhece Iguaba? Um lugar badaladíssimo da região dos lagos. Mentira. Meu sonho era para Cabo Frio, mas só tinha casa Iguaba, então a gente ia para Iguaba mesmo. Iguaba! A família da Karine mora em Iguaba. Ela veio de lá, badalada do lugar, né? Oh. Iguaba toda, a gente ia... feriados, final de ano, férias, a gente sempre passava junto. Você já fez isso também, com certeza, a maioria de vocês. Se não, já viajou com amigos, já passou dia na casa de amigos, alguns dias. Enfim, assim como eu. Muito legal o início. Depois que passa 2 dias, o que começa a acontecer, gente? Cansar um da cara do outro, um desentendimento, rola uma confusão. Você já não fala mais direito. Começa a ficar uma coisa meio esquisita, uma bobeira ganha uma proporção maior. A gente continua se amando, mas vai rolando um negócio diferente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas pensam diferente, elas agem de um jeito diferente de mim, pensa diferente, reage diferente. E essa convivência, depois de um tempo, por mais que você ame, essas pessoas façam parte da sua família, ou talvez sejam os seus amigos, depois de um certo tempo as coisas ficam esquisitas. Só comigo que acontece isso, gente? Já aconteceu com vocês? Que bom, que eu sou ser humano também, vocês também são iguais. Bom, Noé também não era diferente, a gente não está falando de anjo aqui, a gente está falando de gente. E soma isso, imagina uma viagem com seus parentes, cheio de bichos junto, gente. Não era assim um cachorro e um gato de cada um, não, meus amigos. Era todo animal, de todas as espécies,
da barata que você não gosta, a urso que você acha fofinho. Todos os animais que voam, que rastejam, todos os animais. Consegue imaginar? Tu já leu a história da Arca de Noé, olhando por essa perspectiva, gente, dentro dessa arca. Imagina a tranquilidade que foi estar dentro dessa arca. Foi tranquilo, gente? Confortável estar dentro da arca? Impossível. Impossível. Eu fico imaginando, gente, animal selvagem, acostumado a viver na floresta, viver a vida deles, trancado dentro de uma arca. Imagina a confusão de manhã, a gritaria. Eles não podem sair para procurar o alimento, eles precisam de alguém para alimentar. Você imagina a confusão, imagina o mau cheiro da Arca de Noé, meus amigos. Já pensou sobre isso? Comida para todo lado, mau cheiro para todo lado, bicho para todo lado, gente misturada com bicho, gritaria de bicho, gritaria de gente. Enfim, isso te parece um lugar confortável? Olhando desse jeito, não, né? Meu Deus do céu, eu faria de tudo para estar nessa arca, mas olhando por esse ângulo, meu Deus do céu, que loucura viver 40 dias e 40 noites nesse lugar. E depois de esperar a água baixar. Porque eles não ficaram só 40 dias e 40 noites na arca. Teve o tempo da água baixar. Mas, deixa eu te lembrar do que eu pedi para você repetir. A arca era o único lugar que existia vida. Você não pode esquecer disso. A arca era o único lugar que existia vida. Estar na arca exigiu dessas pessoas e dos envolvidos mais do que abrir mão da liberdade. Porque dentro desse contexto, eles precisaram abrir mão da liberdade deles. Tudo ia acabar. A arca era o único lugar de salvação. Então, eles abriram mão da liberdade deles. Mas estar na arca exigiu muito mais do que isso. E daí, Mário, o que eu tenho a ver com isso? Considerando a nossa realidade hoje, não muito diferente do que Noé vivia naquele tempo, nós estamos diante de um mundo, de uma sociedade em que tudo é destruição, corrupção, morte. Você sabe, eu não preciso te lembrar, mas eu vou te lembrar que esse é o meu papel. Só existe vida em Jesus. E diante de um mundo corrupto e corrompido, a igreja, preste atenção no que eu vou te dizer, a igreja é o único lugar onde ainda existe vida. A igreja é o único lugar onde ainda existe vida. Salvação. Salvação em Jesus. Ok. Vida. Pessoas que escolheram abrir mão da sua liberdade. E aí você pode pensar sobre você. Para permanecer vivo. Você entendeu. Como a gente ouviu no Basecamp, quem estava lá e entendeu. Em outro momento eu vou falar mais sobre isso. Mas ser escravo da orelha furada. Eu escolhi abrir mão da minha liberdade para estar aqui. Ninguém que está aqui está obrigado a estar aqui. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse, você tem que ser cristão. Não! Por mais que em algum momento o seu movimento tenha sido por obrigação. A minha mãe não deixa eu fazer nada, só deixa eu vir para a igreja. Então eu venho para a igreja. Chateada da minha vida, mas é o único lugar, é a única coisa que eu tenho para fazer. Se você vem a esse lugar sendo obrigado, que o Senhor mova o seu coração aqui, que o Senhor te encontre nesse lugar. Você está no lugar certo para ser encontrado pelo Senhor. Mas a maioria de vocês não. Vocês escolheram estar aqui. Vocês escolheram abrir mão da liberdade para viver neste lugar, para viver uma vida com Jesus. Foi uma decisão e a igreja está cheia. Na verdade, é isso que nos une. Pessoas que decidiram abrir mão da liberdade para permanecer vivo, porque entenderam, esse é o único lugar onde existe vida. Mari,
Eu sei que eu não posso viver longe de Jesus. Eu sei que eu não posso viver longe da igreja. Eu já experimentei tudo que eu tinha para experimentar lá fora e eu entendi, esse é o meu lugar. Ou então, não, Mari, assim como eu nunca me desviei, eu não precisei experimentar nada lá fora para entender que isso é tudo que eu preciso viver. E tá tudo bem, independente da sua história, você entendeu. Isso é tudo que eu preciso para continuar vivo. Eu escolhi esse lugar. Mas concorda comigo que apesar de termos isso que nos une, esse também não é o lugar mais confortável do mundo? E eu não estou falando sobre cadeira, que a nossa cadeira até que é confortávelzinha. Sabe por quê? Porque a igreja também é um lugar de convivência. E eu vou pedir para quem está lá atrás ficar em nome de Jesus, que eu acabo perdendo o meu foco aqui, que é a pessoa fica olhando para tudo, ao mesmo tempo eu perco o foco. A igreja também é um lugar de convivência. E eu não preciso nem te lembrar disso. Por quê? Porque o desejo de Deus não é simplesmente salvar você. Ele quer. Ele te salvou. Mas você continua vivo por quê? Se o desejo de Deus fosse só te salvar, beijo, bom, sobe, vai com Deus. Me salvou, tchau, vai com Deus. Por que que tu não foi ainda de arrasta? Por quê? Porque Ele quer transformar você. Porque o desejo de Deus é transformar você. A salvação, ela é individual. Tu não vai subir puxando o pé de ninguém. E ninguém vai poder puxar o teu. Que legal, uau. Mas, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você tenha esquecido. A transformação é coletiva. A transformação acontece no coletivo. A transformação acontece na convivência. A transformação acontece onde existe relacionamento. Permanecer na arca vai te manter vivo, vai te manter vivo. Na verdade, é o único lugar onde existe vida. Permanecer na arca vai te manter vivo, mas também vai exigir da gente algumas coisas. Mas também vai transformar em mim algumas coisas. Vai desenvolver em mim algumas coisas. Que coisas, Mari? Primeira coisa, tolerância. Olha aí pro teu irmão. Tolerância, fala aí pra ele. Tolerância, para tu não esquecer, tolerância. A gente não vai pro texto, porque você sabe, eu vou só te lembrar. Entrou na arca só Noé e a esposa dele e os filhos que ele mais gostava. Foi isso que aconteceu? Entrou na arca Noé, a família dele, as noras dele, os filhos das noras e etc, etc. E quem mais? Um monte de animal. Ai, mas eu não gosto da cobra. A esposa de Noé podia dizer isso? Não, Noé, cobra não, eu não gosto da cobra, não quero a cobra perto de mim. Teve isso, gente? Não, eu não quero galinha cantando no meu ouvido de manhã. Não, eu não quero a zebra perto, eu não quero a zebra e o leão. Teve isso, gente? Não teve nada disso. Entrou todo mundo. Todas as espécies de animal. Todas as espécies de animal. Selvagem, que voa, que nada. Eu não sei como que eles organizaram isso. Entrou todo mundo. Os próprios animais iam até Noé. Foi isso que a Bíblia nos contou. E é isso que aconteceu. Entrou animal de todo jeito, de todas as espécies, e mais a família de Noé. Diferente da igreja, gente. Assim como na arca, animais diferentes, a igreja também está para a arca, está organizada, me faltou até a palavra, da mesma forma, pessoas diferentes, contextos diferentes, pensamentos diferentes,
momentos de vida diferentes, mais maduros ao seu gosto, mais imaturos ao seu gosto. Gente que na sua visão é muito apaixonada por Jesus, gente que na sua visão está precisando aprender mais sobre Jesus. A verdade é que a igreja vai concentrar todo tipo de pessoa, e você faz parte disso, você está aqui sentado, com o seu jeito. E do seu lado tem outra pessoa, que por mais amigo que seja seu, tem outro jeito, pensa de forma diferente. Tolerância é a capacidade de conviver com quem é diferente de mim, sem romper a comunhão. Talvez a gente esteja precisando aprender isso na base. E eu queria que você ouvisse essa mensagem pensando em você e não em quem não está aqui. Que se você está sentado aqui, é para você essa mensagem. É com você que Deus quer falar. Tolerância é a capacidade de conviver com quem é diferente de mim sem romper a comunhão. Um desafio, né? Conviver com quem é diferente de mim já é um grande desafio. Mas a gente tem, por hábito, desistir do que é desafiador. A gente gosta mesmo é de estar com o nosso grupinho. A gente gosta mesmo é de fechar a panela. E a gente repreende em nome de Jesus toda a panela. Não existe isso aqui. E se existe, Deus está rompendo hoje. Porque vocês creem que eu sou a voz de Deus? Pois é isso que Deus está dizendo para a gente hoje. Se existe, não vai existir mais. Por quê? Porque é mais confortável a minha galera. Porque na minha galera ninguém fala diferente. Porque na minha galera ninguém pensa diferente de mim. Eu não preciso ficar me desgastando, sabe? É mais confortável eu terminar o culto e ficar com a minha galera. E não acolher quem nunca veio nesse lugar. A gente não é assim. Nós somos muito acolhedores. Mas estou só dando um exemplo. Conviver com quem é diferente de mim é um desafio. E não romper a comunhão talvez seja ainda mais desafiador. Tolerância é reconhecer que Deus não nos fez pessoas iguais. Todos nós temos as nossas características, diferenças. A gente quer a mesma coisa, todo dia, se parecer um pouco mais com Jesus. E é assim que eu penso toda vez que alguém vem me dizer, Mari, eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo mais buscar Jesus do mesmo jeito. Eu não estou lendo mais a Bíblia como eu lia antes. Eu não estou conseguindo mais orar como eu orava antes. Sabe o que eu enxergo do outro lado? E eu acredito que Deus, da mesma forma, alguém que está querendo tanto, que o fato de não estar conseguindo está incomodando, que se isso não te incomodasse, você não me procuraria para conversar. Você só me diz, porque isso te gera um incômodo. Isso é o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração dizendo, estou com saudade de você. Todos nós aqui, com as nossas diferenças, jeito de pensar diferente, jeito de se vestir diferente, jeito de reagir diferente. Tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais brabo, tem gente que reage falando sério, tem gente que reage chorando. Enfim, cada um tem o seu jeito. E estamos todos no mesmo lugar, dentro da arca. Tolerância é reconhecer que Deus não nos fez pessoas iguais. Isso foi preciso dentro da arca de Noé. Isso é necessário nesta convivência. Tolerância. Segunda coisa que a gente aprende, ou o que estar na arca vai me ensinar, vai exigir de mim, mansidão. Vira para a pessoa que está do seu lado, que eu vou chatear a tua vida hoje com isso. Mansidão! Mansidão. Bom, gente, vocês ouviram a metragem da arca? Sei lá quantos metros para cima, para o lado. Grande, gigante, muito grande.
Mas, considerando a quantidade de animais que entrou, mais a família de Noé, você acha que esse era o lugar que tinha muito espaço para convivência? Tinha um grande pátio para as pessoas serem felizes, jogar uma bola quando estivesse estressado? Um pátio para o cachorro correr quando ele estivesse irritado? Não, gente. Não. Era um lugar apertado. Não era o lugar mais cômodo para se dormir. Na hora que um está dormindo, o outro está acordando. Na hora que o outro está acordando, o outro está querendo dormir. O outro que não dormiu a noite inteira, porque o porco roncou a noite inteira. Enfim, não sei. Estou só aqui elaborando a história que eu potencializo o negócio na minha cabeça. Mas, com certeza, não era o lugar mais confortável para estar dormindo também. Tinha incômodo. E tudo isso, toda essa relação entre essas pessoas e os animais naquele contexto gerava choques, conflitos entre essas pessoas, tensões, tipo viajar com a tua família. Se ama essas pessoas, mas em algum momento existe um conflito, um pensamento diferente, uma divergência de pensamento, um desejo diferente. Quer ir para um lado, a pessoa quer ir para o outro. Diante das diferenças, eu vou precisar de tolerância. E a gente já falou sobre isso. Mas, diante dos conflitos que são naturais da convivência, quanto mais perto a gente fica, mais a gente conhece a pessoa. E os conflitos são naturais, fazem parte da convivência. Os conflitos vão exigir mansidão. Eu não resolvo o conflito com vingança. Eu não resolvo o conflito com ignorância. Eu não resolvo o conflito pagando com a mesma moeda. Eu resolvo o conflito com mansidão. Mansidão. Ai, mas Mariana, mas foi ele. Ai, mas Mariana, foi ela. Você não está vendo? Olha o que aconteceu. Eu não resolvo conflito com vingança. Eu resolvo com mansidão. Mansidão é a capacidade de responder sem agressividade quando eu sou ferido e contrariado. Mansidão é controlar a sua carne no poder de Jesus. Jesus tinha força para fazer o que ele quisesse, mas ele era manso. Manso. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Abre a sua Bíblia aí em Efésios 4. Olha o que Paulo vai dizer. Efésios 4, versículo 1 até o 3. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço, e eu gosto dessa parte. Paulo não está desconsiderando o desafio, o incômodo que isso vai gerar. Ele está dizendo, faz com esforço, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo, façam um esforço para manter a unidade, porque Paulo sabia que existe um grande desafio na unidade. Por quê? Porque tem a ver com as pessoas e pensamentos diferentes. E Paulo também sabia, se você ler a sua Bíblia, você também sabe, que a única maneira de revelar Jesus é através da unidade. Sabia disso? É assim, o próprio Jesus disse isso. É assim que vocês vão dizer para o mundo quem eu sou. Através da unidade de vocês. Ele não disse através do jejum de vocês. Ele não disse através da oração de vocês. Ele não disse através do evangelismo de vocês. Ele disse através da unidade de vocês.
E sabe quem mais sabe disso? O diabo que cerca a gente. E por saber, ele vai tentar de todas as formas destruir a unidade da igreja, dividir a igreja. E ele não precisa fazer isso com um grande número de pessoas se ele começa fazendo com um pequeno número de pessoas. Com uma que falou da outra, com a outra que falou da outra, com o outro que recebeu que falou do outro. Precisa de muito, que ele organiza rápido isso. Fica ligado. Paulo está dizendo, façam um esforço, porque isso também é matar a carne. A gente está tão acostumado a falar sobre matar a carne, relacionar isso a pecados, a imoralidade. Matar a minha carne é quando o meu desejo é agir de um jeito com o meu irmão, é fazer de um jeito com aquela criatura que perturbou a minha paz. E eu escolho a mansidão. E eu escolho resolver uma situação de forma mansa. O desafio está aí. Porque no fim, na nossa dinâmica, talvez o que a gente tenha escolhido é fazer completamente diferente. Se meu irmão erra comigo, eu vou lá e quero errar pior com ele. Se meu irmão erra comigo, eu fecho as portas para ele. Se meu irmão erra comigo, eu desço o meu irmão de prateleira. Eu não converso. Eu não dou oportunidade de ouvir. Eu considero a minha verdade como absoluta. E reajo dessa forma. Mansidão não é deixar para lá o que te feriu. Não é sobre isso. É encontrar um caminho certo para lidar com as situações. Encontrar um caminho certo para lidar com as situações. Santo. E o caminho certo não é a vingança. E o caminho certo não é pagar com a mesma moeda. O caminho certo é a mansidão. Terceira coisa que a gente aprende, eu estou quase acabando. Terceira coisa que estar na arca vai exigir de nós, ou vai moldar em nós, entenda como quiser, misericórdia. Então a gente falou sobre tolerância, mansidão e agora, não ouvi, misericórdia. Alguma dúvida que essa arca era um lugar fedorento, gente? Gente, não é possível, não tinha como. Fedorento. Por quê? Um monte de animal, você já sabe, as necessidades e etc, tudo ali, era tudo ali. Não era, vou ali fora, não podia ir lá fora, não tinha um ir lá fora, era tudo ali, dentro daquele contexto, dentro daquela realidade. A arca fedia. E o mau cheiro e essa ideia me faz lembrar de que todos nós também somos imperfeitos. O nosso pecado cheira mal. E sim, a igreja também é um lugar onde esse mau cheiro vai aparecer. Algumas pessoas usam o argumento de, eu vou abandonar a igreja porque naquele lugar só tem gente falsa. Porque naquele lugar só tem gente mentirosa. É mesmo, alecrim dourado? Tu não, né? Só as pessoas. Deixa eu te lembrar de uma coisa. E vamos parar de andar em nome de Jesus? Deixa eu te lembrar de uma coisa. A igreja é um lugar de transformação. A igreja é um lugar de transformação. Não é um lugar de gente perfeita.
não é uma reunião de gente perfeita. Porque deixaria de ser quando você entrou por aquela porta. A igreja é um lugar de pessoas que escolheram, lembra, abrir mão da liberdade. Porque encontraram nesse lugar vida. E aqui estão sendo transformadas. Isso inclui eu e você. O meu pecado ainda cheira mal. O seu pecado ainda cheira mal. Todos nós estamos no mesmo lugar, caminhando para a mesma direção, buscando a mesma coisa, transformação. E a misericórdia e ser misericordioso me faz sentir o mau cheiro do meu irmão, lembrando que eu também cheiro mal. Faz perceber o pecado do meu irmão, enxergar o pecado do meu irmão e lembrar, eu também sou pecador. E isso me tira o direito de julgar. Isso me coloca em um lugar de acolhimento. Isso me coloca em um lugar de cuidado. De como o pastor pregou domingo, cobrir a nudez do meu irmão e não expor a nudez do meu irmão. A misericórdia muda a minha postura de crente julgador para alguém que tem um coração misericordioso como o coração de Jesus. Que escolhe falar para o seu irmão e não falar do seu irmão. Entende a diferença? Isso é misericórdia. E quando eu penso em Jesus, eu não consigo não enxergar misericórdia. Você cantou louvores hoje, você ouviu textos hoje de que um Deus perfeito, santo e justo, olhou para minha imperfeição e disse, eu vou estar no lugar deles. Não existe nada mais que represente a misericórdia do que a própria figura de Jesus e a cruz de Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse? O único que tinha direito de julgar, escolheu me amar quem a gente está achando que é. Quem a gente está pensando que é? Jesus chama os fariseus de hipócritas. E ele continua dizendo, misericórdia eu quero. É isso que me interessa, misericórdia e não sacrifício. Cuidado, zelo, misericórdia. Jesus disse, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trava que está no teu. Considerando que, sim, somos pecadores. A igreja, assim como a arca, vai exalar cheiro. O nosso desejo é viver de qualquer forma? Não, senão a gente não estava nem aqui sentado nessa cadeira. Se você está sentado nessa cadeira, você me diz, eu quero. Se você está aqui sentado nessa cadeira, sexta-feira, você podia estar em qualquer outro lugar. Você, na minha casa, tem nada para fazer. Eu vou sentar no computador, no videogame, no celular, sei lá. Você escolheu estar aqui, meu amigo. Isso mostra para mim que existe alguém que quer. Que está em busca de transformação. Que está em busca de santidade. E é justamente nesse lugar que a gente vai sendo transformado. Então, sim, tem cheiro. E por último, não menos importante, talvez o mais importante deles, estar na arca vai exigir de nós perdão. Sim. Eu fico imaginando alguém naquela arca. Em algum momento, gente, não é possível. A esposa de Noé, a mulher geralmente é mais estressada, mais desesperada. Alguém ficou com vontade de se tacar daquela arca em algum momento. Gente, não é possível que eu ia ser essa pessoa. Falar, cara, eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais.
Eu vou enlouquecer nesse lugar. Quero saber, eu vou tá tudo bem, vou me afogar, mas eu não aguento mais ficar aqui ouvindo essa gritaria, essa confusão, tendo que limpar sujeira de bicho, tendo que dar comida para bicho. Enfim, sei lá. Imagina alguém, em algum momento, já teve vontade na arca de se tacar para fora da arca. Eu vou embora desse lugar, não quero mais saber disso aqui, esquece. Não aguento mais. Vocês concordam comigo, gente? Ou vocês acham que eu sou muito louca dentro da Bíblia? Só eu que leio a Bíblia nessa loucura toda? Cara, eu fico imaginando várias coisas dentro da Bíblia. Com certeza, alguém deve ter pensado em destacar daquele lugar. Mas eu também fico pensando o quanto de perdão foi necessário ao longo de todos esses dias juntos para que eles continuassem lá dentro. Por quê, Mariana? Deixa eu te lembrar. O único lugar que tinha vida era dentro da arca. Do lado de fora, o que existia era morte. Muito perdão foi necessário para que eles permanecessem dentro dessa arca. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, várias conversas, ela chegou em uma pauta, ela disse: Mari, aconteceu uma situação muito chata. Eu estava chegando e a pessoa falou uma coisa e me contou o que a pessoa falou na frente de todo mundo. Ela ficou muito triste com aquela situação, porque era uma pessoa que ela considerava, era uma pessoa próxima, que ela amava. E ela falou, nossa, ela falou com lágrimas nos olhos. Eu fiquei muito triste, Mari. Falou, ainda estava triste, era recente. E aí eu falei, essa pessoa é maravilhosa. Todos vocês são, falando dela. E aí eu falei para ela assim, você sabe o que você tem que fazer, né? Ela disse, sim, eu sei. O que você acha que ela tinha que fazer? O que você acha que ela tinha que fazer? Pois ela não fez nada. Foi ela que fez a grosseria. Foi ela que falou daquele jeito. Foi ela que magoou alguém. Não foi. Ela precisava perdoar. Eu disse, você sabe o que você tem que fazer? Ela disse, eu sei. Vai até essa pessoa. Ela não estava nem falando com a pessoa. Eu disse, vai até essa pessoa. Você vai falar com ela. Você vai pedir perdão a ela. Vai dizer o que aconteceu com você e ok, né? Entregar perdão. Perdão, porque eu reconheço que eu também sou ruim. Eu também falho. Perdão é uma decisão, é para libertar o meu coração. Isso é sobre mim, não é sobre o outro. Perdão é uma decisão de não permitir que a ofensa destrua a comunhão. Perdão é uma atitude de gente madura. Perdão é uma atitude de gente madura. Madura em Jesus, amadurecendo em Jesus. O que acontece, na maioria das vezes, é que a gente tenta fugir do desconforto. Sabe, levantar do meu lugar e sentar em outro lugar foi confortável? Não foi, a gente já se irrita logo, já fica logo chateada. Ai, poxa vida, Mariana me fazendo levantar. E depois ela me faz levantar de novo, eu já estava sossegada no meu lugar e agora ela quer que eu volte para o lugar do início. Poxa vida, que chatice, desconfortável, que irritação. E o perdão, ele também é desconfortável. É mais fácil fugir. É mais fácil me distanciar, é mais fácil fechar a porta para aquela pessoa. É mais fácil sair da igreja. É mais fácil sair do contexto da célula. Ah, eu vou mudar de célula, quer saber? Vou embora para outra célula. Ah, eu não quero mais saber de base, não, esse negócio de base. Não tem nada a ver mais comigo isso não. Vou ficar vindo só no culto de domingo. Nenhum problema você ficar no culto. Venha também no culto de domingo. Mas você sabe, você entendeu o que eu estou dizendo? Está claro para você o que eu estou dizendo? Continua em Efésios, agora a gente vai lá no versículo 31, do mesmo capítulo 4, que Paulo estava, eu adoro esse capítulo, depois tu lê devagar na tua casa, que Paulo está rasgando o verbo no capítulo 4 de Efésios. Olha o que ele vai dizer lá no final.
versículo 31 e 32. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha o que ele traz para finalizar. Não é qualquer perdão. O mesmo perdão de Cristo. Isso elimina qualquer discussão. Mas, cara, é o mesmo perdão de Jesus. Você merecia o perdão de Jesus? Talvez essa pessoa, aos teus olhos, também não mereça o seu perdão. É o mesmo perdão que Jesus. Paulo fecha a régua para não abrir, para não dar margem para discutir, igual os discípulos. Mas quantas vezes eu preciso perdoar? Só 7. Estou arrasando 7 vezes. Estou fazendo mais do que a lei manda eu fazer. 70 vezes 7. Porque não é sobre uma quantidade de perdão, ou sobre para quem, na minha visão, merece ou não perdão. É o mesmo perdão de Cristo. Eu disse que o texto, né, o título da mensagem de hoje era Os incomodados que se mudem, né? Será? Os incomodados permanecem. Porque é na convivência, é em comunidade, é na comunhão que o incômodo vai surgir. E é esse incômodo que me gera transformação. Porque eu aprendo a tolerar, eu aprendo sobre mansidão, eu aprendo sobre misericórdia, eu aprendo sobre perdão. Olha quanta coisa você está precisando ser transformado. E você se achando o anjo de auréolas. Incomodados permanecem quando esse incômodo ele é transformador. Dentro da arca existe vida e transformação. Que você não esqueça. Isso daqui, a igreja, esse lugar, é o único lugar que existe vida e também transformação. E é na comunhão que a gente se transforma, que a gente é transformado por Jesus. Fique em pé no seu lugar. Hoje o nosso apelo é diferente. Queria que você, depois de tudo que você ouviu, e é muito fácil a gente, como eu disse lá no início, cara, fulano devia estar aqui. Fulano tinha que ouvir isso. Ciclano precisava ouvir isso. Você está aqui. Deus tem algo para fazer em você. Aqui. E enquanto o louvor toca, eu queria que você pensasse sobre você. Sobre o seu processo de transformação. Sobre o que Deus está fazendo em você. Sobre o que você precisa aprender de tudo que você ouviu aqui. E talvez existam pessoas aqui hoje que precisam ouvir o seu perdão. Talvez existam pessoas aqui hoje que você tem que se direcionar e pedir perdão e dizer, cara, me perdoa. Eu quero renovar minha aliança com você. Tudo bem, a gente nem é tão próximo assim, mas cara, a gente está aqui junto. Restaurar a comunhão. Restaurar a aliança. Não existe panela na base, nunca existiu e não vai existir. Se você sente, mas Mari, eu me sinto excluída, eu me sinto distante,
Você precisa fazer alguma coisa e talvez seja hoje o seu momento de pedir perdão para quem você imaginou, para quem você pensou. Ou se você percebe que alguém tem esse sentimento, vá você até essa pessoa. E em nome de Jesus, o que o Senhor quer fazer conosco hoje é sarar o nosso coração. Esse é um lugar de transformação e a gente está muito acostumado a ser individualista nessa transformação. Eu vou à frente para orar por mim, para buscar por mim, para encontrar direção para a minha vida. E o movimento hoje não é sobre você só. Tem a ver com os lados, com o que a gente está construindo aqui, com o que você está se tornando em Jesus. Isso não se resume à base. Isso se resume aos nossos relacionamentos, o que a gente está vivendo aqui, na terra. E como eu disse, é a unidade que revela quem Jesus é. Enquanto o louvor toca, você tem liberdade nesse lugar para sair do seu lugar e se aproximar de alguém que talvez você não tenha tanta comunhão assim, dizer, cara, a partir de hoje eu quero ter mais comunhão com você. Conta comigo. Não se sente distante, não. Eu quero estar mais perto de você. Ou então me perdoa por isso ou por aquilo, enfim, não sei. Aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, você sabe o que você precisa fazer. Mário, não tem que fazer nada. O que você vai fazer? Você vai orar e pedir, Deus, me ajuda, me transforma. Esse é o seu momento, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Enquanto o louvor toca, você tem liberdade. Espírito de Deus, você tem liberdade aqui, Jesus. Faz o que você pensou em fazer, Jesus. Enche esse lugar com a sua presença, Jesus. Enche esse lugar com o entendimento do céu. Traz luz ao nosso entendimento. Fala, Jesus, de maneira audível. E que não existam corações duros aqui, Jesus. Quebra o nosso coração nessa noite, Jesus. Despedaça o nosso coração, Deus. Que tudo aquilo que ainda me impede de enxergar o que eu ouvi aqui como uma realidade para minha vida seja quebrado em nome de Jesus. Que haja cura hoje, Jesus. Restauração em relacionamentos. Proximidades abaladas que se restabeleçam, Jesus. E mais do que isso, Espírito de Deus, que o Senhor nos faça entender onde o Senhor precisa nos transformar, em que lugar a gente ainda precisa de transformação, Jesus, porque a gente ama e a gente já entendeu, Senhor, que esse é o lugar onde existe vida e a gente também está aceitando hoje a sua transformação. A gente aceita hoje, Jesus, ser transformado por você, Espírito Santo de Deus, e não se move nesse lugar com liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.